Olá, estamos agora com um novo estudo que tem como tema a missão de Deus, minha missão. O primeiro estudo desse trimestre tem como título A Missão de Deus nos alcança, parte 1. Deus tem um povo, Deus tem pessoas ao qual Ele se interessa. E o interesse de Deus é prover todas as ferramentas necessárias para que possamos progredir em nossas vidas, em todos os seus fundamentos. E como consequência, nós temos uma missão, nós temos responsabilidades. E vamos estudar de forma mais profunda quais são essas responsabilidades que estão vinculadas à nossa missão. Acompanhem comigo o verso para memorizar, que diz assim. Ele está lá em Gênesis, capítulo 3, verso 9. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Essa pergunta, que foi inserida lá no Éden, ela se propaga pelos séculos e chega até os nossos dias. E a pergunta se repete: onde você está? Qual é o seu propósito? Você reconhece a missão dada por Deus? Você tem desempenhado as responsabilidades e a missão pronunciada por Deus? Onde você está dentro deste contexto? Próximo tema: Deus nos alcança. O braço de Deus não possui limites. A sua abrangência, a sua capacidade de nos alcançar aonde estivermos, no tempo em que estivermos, dentro do contexto em que estivermos, independente do nosso estado emocional, espiritual, físico, Ele nos alcança. Ele foi capaz de alcançar o casal lá no Éden que pecou. A sua misericórdia não tem limites. O seu interesse pela raça humana é grandioso. E quando analisamos o interesse de Deus por nós, é algo que deve nos surpreender e nos chamar a atenção. Acompanhe comigo 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, que diz assim: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Nós somos transgressores. A raça humana como um todo, ela é transgressora, e a transgressão gera um distanciamento com Deus. Mas Deus faz esforços ilimitados para buscar a reconciliação, para buscar a pacificação, para buscar a harmonização de relacionamento, criatura versus Criador. E que bom quando nós reconhecemos o interesse de Deus, o interesse do céu pela raça humana decaída. E não se esqueça de que esse interesse iniciou desde o momento do pecado. Deus nos criou como uma obra-prima, a obra-prima da criação. A atenção de Deus para a raça humana sempre foi especial, desde o momento do primeiro ser humano. Contudo, houve o pecado. E se existiu o pecado, existe uma forma de ser reconstituído a originalidade, reconstituído o relacionamento com Deus. Jamais se esqueça desses fundamentos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que estamos juntos, estudando de novo a lição da Escola Sabatina. Estamos no último trimestre deste ano, o ano de 2023, e nesse trimestre vamos estudar Deus e sua missão de estar conosco, e a nossa missão é estar com Deus. E eu estarei com vocês nessa semana estudando 2 dias, a segunda e a terça-feira. Segunda-feira, o Deus que anseia estar conosco. No Antigo Testamento, Deus continuou a agir de acordo com sua natureza missionária, a fim de cumprir seus propósitos. Por exemplo, após o dilúvio, o povo de Babel decidiu se reunir em um só lugar para construir uma cidade e uma torre que chegasse aos céus. Deus interveio, confundindo a linguagem deles com o objetivo de espalhá-los pelo mundo. Depois, ampliou sua missão chamando Abrão
para que este mais tarde se tornasse Abraão, para ser um canal de suas bênçãos para o mundo inteiro. As promessas de Deus a Abraão e seus descendentes foram múltiplas, mas uma se sobressaiu. Várias vezes Deus declarou a eles: Eu serei o seu Deus e estarei com vocês. Depois Deus estava com Moisés e disse lá no meio do deserto: Moisés, faça um santuário para que eu possa habitar com vocês o tempo todo. Essa é a missão de Deus, esse é o desejo de Deus estar conosco. E esse Deus, Jesus, que agora como Deus estava ali no deserto, ele tinha a promessa de vir como ser humano, encarnar como ser humano. Não com a nossa natureza pecadora, mas com a natureza de Adão antes do pecado. E lá, Jesus veio, nasceu aqui como homem, viveu uma vida sem pecado, venceu o pecado, morreu, ressuscitou, e aí a gente pensa assim, então Jesus foi embora. Não, Jesus está no céu, cumprindo seu ministério celestial agora no santuário celeste. No lugar santíssimo, Deus agora está conosco através de Cristo, nos perdoando, nos capacitando a viver uma vida reta diante do Senhor. Então, Ellen White diz assim: todas essas cerimônias que nós falamos não tinham significado algum, nem virtude alguma, a não ser quando relacionadas com Cristo. Cristo é o Deus conosco, Emanuel, o Deus que veio habitar no meio do povo, o Deus que ama o seu povo e que promete que no futuro, na nova terra, na terra reformada, Deus vai fazer a sua habitação do seu trono e da sua majestade aqui junto conosco. E nós viveremos a eternidade com Deus. Que Deus nos abençoe, queridos, que nós possamos viver uma vida plena com Cristo, para que na eternidade possamos viver toda a eternidade ao seu lado. É a minha oração por mim e por vocês. Amém. Terça-feira, o Deus que se tornou um conosco, a promessa que tinha sido feita lá no Éden, da presença de Cristo, o Salvador, no meio do seu povo, se torna uma realidade no Novo Testamento. No livro de João, capítulo 1, versículo 15 e 14, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A promessa de Deus conosco se concretiza no Novo Testamento. A vontade, o anseio de um Deus de amor que gostaria de permanecer com seu povo. Ele vem e agora, de forma clara, como uma pessoa, não como nós, na nossa natureza pecadora, mas uma natureza sem pecado, Jesus vem e convive diretamente com seus filhos aqui na terra. Deus conosco, Emmanuel, Deus tinha habitado entre seu povo no santuário e habitou com eles na pessoa física de Jesus de Nazaré. Com o nascimento de Jesus, Deus mostrou de modo concreto seu desejo contínuo de estar conosco em natureza e missão. O Filho de Deus era plenamente humano e totalmente divino. E ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse Deus maravilhoso que veio estar conosco, ele nos traz uma segurança de que a vontade de Deus, o desejo de Deus, a missão de Deus é de estar com o seu povo durante toda a eternidade. Mas nós sabemos que nem todos estarão na eternidade com Deus, porque muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E ainda em João capítulo 1, versículo 15, assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, Filho do Pai, o revelou aqui na terra para conosco. Que nós possamos entender que Deus tem como sua missão, como seu sonho divino, de estar no meio do seu povo. Porque nós não somos só o único povo que vai viver a eternidade com Deus, porque outros povos não pecaram e já estão vivendo com Deus. Mas nós, que pecamos, que rejeitamos a Deus, que falhamos, Deus ainda nos dá a oportunidade, quando Jesus vem a esse mundo, ele nos dá a mensagem de salvação e morre no nosso lugar. Que se você e eu queremos estar na eternidade com Cristo, precisamos nos começar a nos preparar hoje. Que essa seja a minha e a tua oração. Amém. Meus irmãos, Deus continua
estar com você e comigo, ou seja, conosco, não é verdade? Nós sabemos de tudo que ele fez e continua fazendo. Ele te ama, ele te salva, tudo é dele, ele te dá todas as condições, inclusive a sua palavra, né, através da Bíblia Sagrada para você estudar. Mas de tudo que ele fez, o que você acha de mais importante? Claro que você vai dizer, mas tudo que ele fez é importante. Claro, mas nós estamos aqui num estudo, né? Então, cada um tem uma opinião e é por isso que eu pergunto, o que você achou de mais importante? O que ele revelou, por exemplo, né? Eu acho que a revelação máxima de Deus foi a vida e o ministério de Jesus, não é isso? Porque Jesus revelou sua missão dizendo, veja bem, olha que importante o que eu vou dizer, o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Isso aí está lá no livro de São Lucas, no capítulo 19, versículo 10. Quando você vai, por exemplo, no livro de João, no capítulo 13, versinho 16, um dos mais conhecidos de todos nós, né? O que diz lá? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então veja que Deus ofereceu seu filho sem medir nenhum esforço. Jesus aceitou a cruz para que, aliás, e não sem dizer nada, né? Sem tentar revidar as palavras de Deus, né? Ele aceitou por você e por mim, e ele não precisava disso, né? Porque ele viveu aqui na Terra, você sabe, 33 anos e meio, né? E sofreu todas as dores que você sente, ele sentiu também, não é isso? Ele aceitou a cruz de uma maneira amorosa para servir de estímulo a você e lhe dá uma segunda chance de salvação, né? Por isso ele se entregou por nós, né? Nossos pecados e transgressões, que são muitas, né? Ele disse que para nós era pesado, mas que o fardo dele era muito leve. Então ele tomou sobre seus ombros a nossa carga, não é isso? Então eu acho que para mim foi a vida e o ministério de Jesus foi uma das maiores revelações de Deus, porque o destino da humanidade, meus irmãos, estava em jogo, né? Quem é que poderia morrer? Deus, na sua sapiência, né, enviou então o seu filho, né? Aquele, o único, né, que não conheceu o pecado. Deus terminou em oferecendo, fazendo o pecado por nós, não é isso? Quer dizer, ele assumiu a tua e a minha culpa, né? Então veja que é um gesto de amor, foi um ministério de amor puro, né? E quando eu vou lá no livro de Mateus, né, no capítulo 28, de 18 a 20, eu encontro ali a grande comissão, né? Então, nessa grande comissão, diz assim, ela nos traz segurança ao nos envolvermos na missão de Deus? É uma pergunta, você lê o texto, né? 18 a 20, todos também, a maioria sabem de cor, né? Então, estaria
conosco, né, na grande comissão, então foi decidido que Jesus estaria conosco, né, todos os dias até o fim dos tempos. Quer dizer, não há o que temer, não é verdade? Você acha que temos que ter temor do inimigo se nós temos um Deus que continua a estar conosco todos os dias? Eu acho que não, né, meu irmão? Então fica aí essa advertência, essa leitura e esse aprendizado para todos nós, amém? Fique com Deus, meu irmão, aceite o meu abraço, tá bom? Deus voltará para nos buscar. Você tem dúvida disso? Irmão, irmã, eu não tenho dúvida disso, não tenho. A obra de salvação, ela está completa, acredite nisso. E quando eu vou lá no livro de João, no capítulo 3, aliás, no capítulo 14, de 1 a 3, o que eu encontro lá? Né? Não se turbe o vosso coração, ou seja, não se entregue, não pense que isso não vai acontecer. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Agora, quando João diz ali, há muitas moradas, uma morada é para ti, meu irmão. Uma outra é para mim. Uma outra é para a irmã. Só que eu tenho que fazer por onde conquistar essa morada. Jesus está lá e ele diz que na casa do Pai tem muitas moradas. É porque ele não mente. E ele provou isso dizendo, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, né? Então, vou preparar-vos lugar, né? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, olha aí, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quer dizer, nós sentaremos ao lado de Cristo, ao lado de Deus, no trono celestial. Essa passagem, sem dúvida, tem muita relação com o tempo do fim. Essa é a bendita esperança, né? A promessa de Cristo. Foi preparar lugar para você e para mim no céu. Grandioso, né, irmão? Por que nós queremos abraçar a vida aqui neste mundo? Um mundo transitório que está chegando ao seu fim. Por que nós queremos aproveitar as coisas que o inimigo nos oferece? Se Deus está preparando a nossa casa para vivermos eternamente com Ele, não é uma questão de raciocínio, mas uma questão de você analisar, né? O que você prefere? Uma vida que logo ali se acaba ou uma vida eterna? Ah, mas eu vou morrer naqueles dias. Eu também vou morrer. Eu vou dormir o sono da morte aguardando o meu Jesus, o meu Salvador. Então nós vamos perecer sim nessa vida aqui, mas nós estaremos dormindo o sono da morte. E Jesus, como ele promete aqui em João 14, de 1 a 3, ele virá nos buscar para nos colocar nessa morada que ele está fazendo. Ele voltará, ele virá e voltará conosco para estarmos juntos ao lado de Deus. Essa é, para mim, a bendita esperança. Como eu disse antes, a obra da salvação está completa. Onde prevaleceu o pecado, né? A graça super, né?
transbordou, vamos dizer assim, né? Onde prevaleceu o pecado, a graça se sobrepôs a ela, né? Então não temos o que temer. Essa é a mais bela, né, imagem da redenção para mim. Meu irmão, mais uma vez eu te peço, leia e reflita sobre isso, busque na palavra de Deus esses capítulos e versículos que eu disse aqui, você terá um ganho muito grande. Pode ser até que você, mas eu já sei de cor, então peça ao Espírito Santo que lhe ajude a interpretar para você ter uma visão maior do plano de salvação de Deus, feito antes da fundação do mundo para você e para mim. Grande abraço, que Deus te abençoe, tenha um bom sábado, um bom restante de sábado, digamos assim, né? E uma boa semana também para você e os seus. Amém? Vamos encerrar o nosso estudo fazendo a síntese. Nós observamos que Deus está plenamente interessado em nós, como sua criação. Ele estendeu um nível de responsabilidade para nós, que é o senso de cumprimento de missão, entendermos qual o propósito de Deus para a nossa vida em relação a Ele e em relação ao próximo, ou seja, cada um de nós tem uma missão a cumprir. Lembrando sempre que Deus é estratégico, Deus se antecipa aos fatos, portanto, o plano de resgate, o plano da salvação, o plano da redenção já estava elaborado mesmo antes de existir o pecado. Deus está acima do tempo, Deus está acima da previsibilidade, Deus está acima de qualquer contexto puramente previsível. Deus está sempre com um plano antecipado para restaurar qualquer contexto. E o principal plano desenvolvido por Deus, que é a restauração da raça humana, esse foi criado inclusive antes do pecado. Que sempre tenhamos em mente o que significa sermos filhos de Deus e a responsabilidade de missão diante daquilo que Ele coloca como os ideais e propósitos estabelecidos para nós, que somos pecadores e necessitamos de restauração. Essa restauração virá, ela está centrada na nossa dependência de Cristo, que você possa entender a sua dependência de Cristo, a missão que nos é direcionada e o interesse de Deus pela raça humana. Que Deus possa estar abençoando você e sua família e nos encontramos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Querido Deus, obrigado porque perdoas e esqueces o nosso passado e retira de nosso coração o sentimento de culpa. Toma conta de nossa vida, por favor, em nome de Jesus. Amém.